Apesar da vitória ontem contra o Cuiabá, os resultados da rodada, mais precisamente a vitória fora de casa do Bragantino sobre o Atlético Paranaense, algo muito improvável, impensável antes da rodada, deixaram o Fluminense numa situação bem delicada para essa última rodada do Brasileirão, quando a gente vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, que ainda sonha com o título brasileiro. A gente vai falar um pouco da partida de ontem, vamos comentar uma declaração que eu não gostei do Mano Menezes. O Thiago Silva também apareceu, o capitão do clube apareceu para falar, né? Ele falou sobre a polêmica com o Felipe Melo, sobre o ambiente interno do Fluminense e também falou sobre 2025, seus planos, seu futuro. Também quero falar nesse vídeo aqui sobre uma coisa que aconteceu nas redes sociais e que me incomodou bastante e para mim ilustra muito a bagunça que é o Fluminense. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada que a Central Fluminense traz pra você. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é parceira oficial da Central Fluminense e também parceira do Brasileirão Betano, uma das principais casas de aposta do Brasil, fechada aqui com a Central Fluminense e oferecendo a você esse vídeo aqui. Jogue sempre com responsabilidade. Quero começar esse vídeo aqui falando de uma coisa que, sim, é verdade, é um pouco secundária nesse momento que o Fluminense vive, mas me tirou bastante do sério quando eu vi essa publicação hoje pela manhã. Por quê? Vamos lá. O Fluminense, assim como o Flamengo, administra o Maracanã. A gente tem ali a concessão do Maracanã e somos sócios administradores do estádio. A gente sabe que na partida de ontem tivemos quase 60 mil tricolores presentes empurrando o Fluminense para a vitória por 1-0 sobre o Cuiabá. Um público excelente. O Fluminense tem uma das principais médias de público como mandante do futebol brasileiro, mesmo passando o ano inteiro brigando contra o rebaixamento. A gente tem aí mais de 30 mil de média, é algo muito expressivo. Tem muito clube grande que não consegue alcançar essa marca. Mas o que me incomodou, gente? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês esse post que o perfil oficial do Maracanã fez ontem, logo ali com 20 minutos de jogo, né? O post foi feito às 8h22. Eles postaram aí, tricolor em toda a terra, aquela bandeirinha da Hungria que a torcida tricolor utiliza como demonstração, né, de Fluminense, e botou essa imagem aí. Vocês veem claramente na imagem, né, que o Maracanã não está cheio. E a gente sabe que o Maracanã ontem ficou cheio. Nos comentários, inclusive, vários tricolores irritados postaram fotos do Maracanã um pouco depois dessa imagem, né, já ali durante a bola rolando, o Maracanã completamente preenchido, completamente cheio. E aí o Maracanã, perfil oficial, convenientemente posta essa imagem, onde a gente vê ali o setor leste sem estar cheio, o próprio setor sul, né, com vários buracos, além ali da norte, claro, que aparece, que é o setor que ficou pro Cuiabá, e aí não podia ter torcida do Fluminense, não tinha muito o que fazer. Então mostra um estádio vazio. E assim, eu vejo muita maldade nesse post, tá? A gente vê muitas páginas ligadas a torcedores rivais ou páginas isentas, entre aspas, de futebol, que fazem esse tipo de publicação atacando a torcida do Fluminense, dizendo que não frequenta o estádio, que é torcida de pagode, que é isso e que é aquilo, para tentar ganhar o engajamento. Quando vem de rival, quando vem até mesmo dessas páginas isentas, cara, eu me incomodo, mas eu ignoro, porque assim, eu sei que é pilha, que os caras estão querendo provocar, que eles estão querendo ganhar o engajamento. Mas a partir do momento que esse post é feito pelo perfil oficial do Maracanã, isso me tira muito do sério, tá? Isso mostra pra mim, ilustra muito bem como o Fluminense é uma bagunça. Cara, o Fluminense é um dos administradores do estádio. Como é que você vai deixar o perfil oficial do estádio fazer um post desse que é... Cara, esse post é claramente jocoso. Pra quê? Pra rival, pra adversário, pra quem não gosta do Fluminense, da RT falando, caramba, lá o Maracanã vazio, Maracanã as moscas. Aí vem os comentários, né? A Covid já passou, acabou o isolamento social, pode encher o estádio, sei lá o quê. Esses comentáriozinhos que vêm de torcedores adversários pra provocar o Fluminense. A provocação é normal no futebol, isso aí não me incomoda. O problema é o perfil do Maracanã, claramente de propósito, dando munição para isso, com esse tipo de publicação. Para mim, gente, isso ilustra muito. Claro que não tem nada a ver com campo e bola, mas isso ilustra a bagunça que é o Fluminense. A gente vê o Fluminense uma bagunça em 2024 e nessas pequenas coisas isso fica muito claro. Cara, o Fluminense é um dos administradores do estádio. Como é que o perfil oficial do Maracanã me faz uma publicação dessa? Claramente querendo provocar, querendo zoar a torcida tricolor, ganhar engajamento em cima dos ataques a nós. Não dá para entender uma parada dessa, assim. Repito, eu sei que é uma coisa menor do que tudo que a gente está vivendo nesse momento.
Mas isso não pode passar batido, eu precisava pontuar isso nesse vídeo aqui, porque é inacreditável essa publicação. Não tenho esperança, expectativa de que o Fluminense tome nenhuma medida não, tá? A gente sabe como é que funciona o Fluminense, é sempre um clube muito fidalgo, não quer nunca se indispor com ninguém, nem não tem nenhum problema. A publicação vai ficar aí e eu tenho certeza que vai continuar esse modelo de situação que prejudica, incomoda o Fluminense e ataca o Fluminense. Mas eu precisava fazer esse registro aqui, vergonhosa essa publicação do perfil oficial do Maracanã. Vamos voltar aqui agora a falar um pouco de campo e bola, porque o Fluminense tem uma missão muito difícil contra o Palmeiras no Allianz Parque, lá no domingo. A gente precisa pelo menos de um empate. Com um empate o Fluminense se salva, mas a gente sabe que o retrospecto tricolor por lá não é dos melhores, né? 10 jogos no Allianz Parque, o Fluminense apenas empatou 1 e perdeu os outros 9, então a gente precisa igualar no mínimo esse resultado que a gente conseguiu em 2022. Vocês vão lembrar, né? Gol do Cano, Caio Paulista arranca pela direita, cruza o Cano, faz o gol, empata ali. O Fluminense consegue aquele 1-1 lá no Allianz. E se não bastasse a dificuldade desse resultado, o Fluminense também tem um desfalque importante para essa partida. Isso porque o volante Facundo Bernal tomou o terceiro amarelo e não joga contra o Palmeiras. Agora resta ver como que o Mano Menezes vai escalar essa equipe sem o camisa 5. A tendência é que ele recue o Martinelli para o primeiro volante e coloque o Lima ali como segundo homem de meio, como ele já fez, por exemplo, no jogo contra o Fortaleza no Maracanã. Por outro lado, a gente tem o retorno do Paulo Henrique Ganso. O Ganso não jogou contra o Curitiba, já que cumpria a suspensão automática após a expulsão contra o Criciúma. Então, não jogou contra o Cuiabá, perdão, porque cumpriu suspensão do jogo contra o Atlético Paranaense, perdão. Mas o Ganso retorna ao jogo, a campo no domingo, né? E aí justamente por isso, eu acho que o Lima, que jogou na posição do Ganso, deve ser recuado para fazer ali o segundo volante ao lado do Martinelli e o Ganso na articulação. Então, é um desfalque importante para o Fluminense, a ausência do Bernal, mas por outro lado, a gente tem o retorno do Paulo Henrique Ganso. E aí, falando desse jogo, cara, teve uma declaração do Mano Menezes na coletiva que também me incomodou e me incomodou muito. Porque a gente sabe da dificuldade que é o jogo de domingo para o Fluminense. A gente sabe que é uma missão complicada. Mas eu vou colocar aqui na tela a declaração do Mano Menezes, aí vocês vão ouvir o que ele falou, depois eu vou comentar. A segunda é que o Atlético Paranaense perdeu em casa, surpreendendo a todos, né? Porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Mas veja como é difícil vencer em casa. O Atlético teve 2 partidas em casa, empatou com a gente e perdeu para o Bragantino. Então, a gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar, é óbvio que não queríamos chegar, mas não está escrito em lugar nenhum que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto, no mínimo um ponto diante do Palmeiras. Então vamos continuar acreditando naquilo, na gente, naquilo que a gente pode interferir, naquilo que nós podemos fazer, e esquecer o que é do paralelo, que eu acho que isso que pode fazer a diferença na última rodada. Aí então, né, o Mano Menezes fala que não tem nada dizendo que o Fluminense não pode chegar lá em São Paulo e fazer um ponto. Cara, ele mentiu na declaração? Não, ele não mentiu, é verdade. Não tem nada dizendo que o Fluminense não pode, os tabus estão aí para serem quebrados, o Fluminense pode ir lá fazer um ponto, pode até vencer o jogo. Mas o que me incomoda muito nessa declaração dele é essa postura de já de antemão dizer que ele vai para esse jogo de domingo para fazer um ponto, para empatar. A gente sabe como é que é a postura do Fluminense de qualquer time quando ele entra em campo visando o empate, né? É o time que joga abdicando de jogar futebol, entra em campo abdicando de jogar futebol só para se defender e geralmente a bola pune. A gente viu com o próprio Mano Menezes isso na Copa Libertadores da América. A gente fez aquela partida patética contra o Atlético Mineiro, vencemos por 1-0, poderíamos empatar aquele jogo ali para passar para a semifinal da Libertadores. A gente jogou pelo empate lá em Minas Gerais e a gente viu como é que foi. O Fluminense foi amassado, perdeu por 2-0, poderia ter perdido por mais. Entrar em campo pensando no empate, pensando em só se defender, é um cenário terrível, tá? A gente sabe, a gente acompanha o futebol há muito tempo, a gente sabe que a bola, como diz o Muricy, pune. E aí você vai jogar dessa maneira covarde, a tendência é que o Fluminense acabe se ferrando lá no Allianz Parque. Então, assim, me incomodou muito essa declaração do Mano Menezes. Ele já deixa claro, né, que ele vai jogar, vai abdicar de jogar bola, ele vai só para se defender, para tentar segurar o 0-0. Se ele conseguir, maravilha, o Fluminense fica na Série A
é o objetivo alcançado. Infelizmente foi o que fizeram com a nossa temporada, nosso objetivo virou isso mesmo, né? Ficar na Série A. Mas é uma declaração muito problemática. A gente já sabe que vai ter um Fluminense se defendendo, sem tentar sair no contra-ataque, e a tendência é a gente ter 90 minutos de sofrimento e de tortura nesse jogo de domingo. Eu tenho agora também aqui duas declarações do Thiago Silva, uma delas falando sobre polêmica ali com o Felipe Melo, sobre o clima interno com o Mano Menezes, e também uma declaração do Thiago Silva que eu não gostei também, falando de 2025. Vou colocar na tela, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligadinho aqui na Central. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. A galera chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Damata de Petrópolis, Osmir de Vianópolis em Goiás, Paulo Salvador de Santíssimo, André Nunes de São João da Barra no Rio de Janeiro, pro Assis de Manaus em Amazonas, e pro Luiz de Imperatriz no Maranhão. Um abração pra galera tricolor ligada na Central. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Beleza? Vou começar primeiro com a declaração do Thiago Silva que me incomodou e me incomodou muito quando eu vi isso aqui. Também muito pela questão da postura. Não é que o cara tá mentindo, não é que o cara tá errado, mas é o momento e o teor da declaração. Isso que me incomoda muito. Eu vou colocar na tela aqui essas imagens do GE. Eu tenho um contrato, né, até meio de 26. E se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza aqui eu estarei. O resto a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade. Aí, ó, essa é a declaração do Thiago Silva, e pode ter tricolor que vai ouvir isso e vai falar, poxa, que legal, ele tá declarando amor pro Fluminense, né? Não importa se ele vai jogar a Série A ou a Série B, ele vai estar aqui porque ele é tricolor de verdade, porque ele é ídolo do clube, etc e tal. Mas essa declaração, nesse momento, me incomoda, porque, como eu disse, eu acho os resultados que o Fluminense precisa complicados de se conseguir no domingo, tá? Porque a gente precisa pontuar no Allianz Parque, tem toda essa questão do histórico. O Bragantino joga em casa contra o já rebaixado Criciúma, e confiar no Atlético Mineiro para ganhar do Atlético Paranaense ou para ganhar de qualquer equipe é algo muito complicado. Mas, cara, o Fluminense não está rebaixado, tá? O Fluminense não está rebaixado e o Fluminense tem ainda suas chances. Se você olhar matematicamente, tem boas chances de ficar na Série A. Você vê o capitão do teu time, grande nome, assim, né? Grande liderança técnica do time, dá uma declaração dessa falando, se cair, eu vou estar aqui. Cara, é algo que me incomoda e me incomoda muito. Na minha maneira de enxergar, ele como capitão tem que falar que não se pensa em rebaixamento, que o Fluminense vai sair dessa, que a gente vai lá ganhar no Allianz Parque, vai conseguir os pontos que a gente tem que conseguir e ficar na Série A. Esse tipo de declaração, cara, me incomoda muito. Beleza, legal que ele vai ficar aqui em 2025, legal. Mas, cara, eu quero que em 2025 ele fique aqui na Série A. Não tem já, se o Fluminense cair, eu vou estar aqui. É um tipo de declaração que, cara, pro momento, dá um ar de conformismo. Tipo assim, se cair, caiu. E isso não pode acontecer, cara. O Fluminense é o atual campeão da América. Vamos lembrar, gente, ontem, à tarde, antes do jogo contra o Cuiabá, a gente estava acompanhando o sorteio do Super Mundial. O Fluminense vai jogar uma Copa do Mundo de clubes ano que vem. Jogar isso na Série B seria uma vergonha estrondosa pro Fluminense. Então, assim, não dá pra ter esse conformismo de, se o Fluminense cair, eu vou estar aqui. Isso não pode acontecer, não. O Fluminense tem que se virar nos 30 e ficar na Série A. Ganhar do Palmeiras lá, empatar, fazer o que tem que fazer. Mas não pode cair pra Série B. Simples assim. E aí a gente sabe, né, de algumas notícias que saíram nos últimos dias, da própria discussão do Thiago Silva com o Felipe Melo, também a questão do Marcelo, que brigou com o Mano Menezes e rescindiu o contrato com o Fluminense. A galera da BTB Esportes perguntou pro Thiago Silva na Zona Mista sobre esse assunto. Ele não gostou muito da pergunta não, mas se liga aí na resposta do capitão tricolor. O que aconteceu entre você e o Felipe Melo naquela história da discussão que vazou de vocês? Agora, nesse momento... É um questionamento que a torcida tem, Thiago. E o outro é como é que tá a relação de vocês com o Mano Menezes após a história do Marcelo, né? Se vocês... Enfim, deixar pra você explicar como que ficou a relação com o Mano Menezes depois daquela confusão. A relação está muito boa e entre eu e o Felipe já está conversado. Tá aí então, né? O Thiago Silva claramente não gostou da pergunta, respondeu de maneira muito curta, muito sucinta, né? Falar que a relação com o treinador é muito boa é protocolar, é normal, né? Ele não vai falar que tá com problemas, e ele fala ali do Felipe Melo, a relação entre mim e o Felipe já está conversado. Mas assim, ele claramente se incomoda com essa pergunta, e eu acho a pergunta muito pertinente no momento. O Fluminense, desde ali o jogo contra o Grêmio, que foi o jogo que teve problema lá com o Marcelo, cara, a gente naquela parte dali, se a gente ganha o jogo, a gente tava praticamente livre do rebaixamento. A gente empatou, tomou aquele gol no final, depois da confusão, e assim,
eu não vou botar a culpa ali no Marcelo e nem no Mano Menezes, mas o lance que sai o gol, o pênalti que faz o gol do Grêmio, é uma bola que o Diogo Barbosa lança errado, o John Kennedy não consegue dominar, e o John Kennedy que entra ali no lugar do Marcelo. O Marcelo é um cara mais defensivo que o John Kennedy. Por mais que não seja um primor de marcação, ele é um cara mais defensivo que o John Kennedy. Quem entra ali em campo é o John Kennedy. O Fluminense, bom, por isso ou não, o Fluminense toma o gol de empate naquela altura ali e fica numa situação complicada. Depois, cara, a gente foi voltar a vencer só hoje. Ontem, perdão, contra o Cuiabá. Foi só ontem que a gente vai voltar a vencer. A gente ficou numa sequência ruim. Então, eu acho essa pergunta muito pertinente. E essa questão também do Felipe Melo com ele, eu acho que seria um bom momento para ele explicar. Ele poderia falar, não, tá resolvido, foi uma coisa normal, uma discussão de treino ali. Ele falou, já está conversado, tá tudo certo. Mas eu acho a pergunta completamente válida. O Fluminense na situação delicada como tá, a gente quer entender os motivos. A gente vale lembrar, né, o Fluminense até sábado era o atual campeão da América. E aí, em menos de um ano, tudo piora e o time cai nesse nível a ponto de ficar na última rodada do Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Pô, a gente quer entender o que aconteceu. Foi só declínio técnico? Foi só declínio físico do time? O que tá rolando pro Fluminense nessa situação? Então eu acho a pergunta super pertinente. O Thiago não gostou, mas respondeu. Tá no direito dele. Bom, torcedor tricolor, eu particularmente estou muito irritado, muito incomodado com a situação do Fluminense. Eu imagino que você que está aí assistindo também. Deixa o seu comentário aqui embaixo me falando, você está otimista da gente conseguir se salvar no domingo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.